Olá! Hoje eu vim aqui para falar sobre mais uma dica e a ideia de hoje é te ajudar a pensar, a se analisar se você tem sido uma pessoa mais reativa ou proativa. Daí, para falar um pouquinho sobre isso, eu vou basear esses meus dizeres, nessa minha reflexão, naquele livro, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, que super recomendo para caso alguém não tenha lido ainda, ir atrás, porque ele é muito importante, né? Ele nos faz transformações, nos ajuda a transformar a nós mesmos. E aí eu vou trazer aqui uma partezinha do primeiro hábito, né, que ele coloca ali, e que eu acho que vai fazer grande diferença na sua vida. Primeiro, você se auto-observar, entender se você está sendo mais reativo ou proativo, e aí você potencializar isso para o lado, né, mais favorável. Então, né, o que acontece? Né? Como é que a gente consegue identificar isso? O Stephen ele coloca ali que existem, né, no nosso dia a dia, a gente usa dois círculos que são o que dão a base de como a gente está vendo e lidando com os nossos problemas. Então, a gente tem o círculo de preocupações e o círculo de influências. Quando a gente, né, começando pelas pessoas, né, que são reativas, o que acontece com essas pessoas? As pessoas reativas, elas não se responsabilizam pelos problemas, ou seja, é sempre o externo, o responsável por qualquer coisa que esteja acontecendo na vida delas. Então, são as situações, são as pessoas que impedem que elas resolvam aquilo que elas precisam resolver ou que elas estejam onde elas estão. Então, a linguagem que elas usam é muito aquela: poxa, se o fulano fosse mais paciente comigo, eu ia conseguir fazer tal coisa. Ou elas utilizam muito o externo, querendo que ela faça alguma coisa. Então, agora eu tenho que estudar inglês porque no meu trabalho eu preciso. Agora eu tenho que entender de economia porque estou sendo cobrado sobre isso. Então, não é algo que ela escolhe fazer, ela vê como uma obrigação de fora para dentro. Então, essa é uma das formas que a pessoa reativa usa. E agora indo para as pessoas proativas, elas são diferentes, né? A linguagem delas é outra. Elas primeiro se responsabilizam pelos problemas, então elas não colocam a culpa no outro. Diante de uma situação, elas olham aquilo e falam: bom, tá bom, isso aconteceu. Agora, o que eu posso fazer para resolver? Ela não vai ficar parada ali se lamentando. Então, naquela linguagem de se o fulano fosse mais paciente comigo, com ela já não ia ter isso, ela já ia observar que a pessoa não está paciente, e daí ela já ia pensar: bom, o que eu preciso fazer para ser diferente? Será que eu estou sendo muito devagar ou não estou aprendendo as coisas? Eu tenho que mudar alguma coisa? Então ela já vai tomar responsabilidade para ela. Ou tenho que estudar inglês? Tenho que entender de economia? Ela não vai pensar dessa forma, ela utiliza uma linguagem diferente. Eu quero estudar inglês, eu vou estudar inglês, eu preciso estudar inglês, porque ela sabe da necessidade. Então, vem de dentro para fora, não é de fora para dentro que impõe as coisas para ela. E isso faz uma diferença enorme. Então, ela utiliza muito mais o círculo de influência, ou seja, ela é responsabilizada, né, ela se responsabiliza por o que quer que seja e ela vai fazer acontecer. Ela não fica no círculo de preocupações pensando nas coisas que poderiam, que deveriam e que não estão ok. E uma das coisas assim que eu achei fantásticas que o Stephen coloca no livro é com relação a, por exemplo, o amor. Quando ele fala ali de uma pessoa numa palestra que comentou que ele não ama mais a mulher e que o casamento dele tá, enfim, acabando e o que ele pode fazer, como o Stephen pode ajudar, o Stephen fala: ame sua mulher. Aí ele fala: poxa, mas você não tá entendendo, eu tô dizendo que o amor acabou, não tem mais amor. E ele insiste: ame sua mulher.
Ou seja, o que, que ele... E aí ele explica, né, que o amor, ele não é um sentimento. O amor, ele é uma ação. Então, o amor-ação é que gera o amor-sentimento. Quando a gente faz acontecer, quando a gente, através das nossas atitudes, a gente gera, né, um impacto no outro, é que vai fazer com que o sentimento ele seja correspondido da mesma forma. E isso a gente pode aplicar e deve aplicar no nosso dia a dia, não só com pessoas, mas com o nosso trabalho. Você ama aquilo que você faz? E se você ama aquilo que você faz, você vai agir proativamente, você vai agir de forma a trazer aquilo um sentimento de realização. Então você não vai ficar pensando nas obrigações, nos fatores externos que não estão te ajudando. Você vai fazer acontecer. Você vai pensar daquela forma: não, eu sou o responsável por fazer esse negócio acontecer. Então eu vou atrás e eu vou me esforçar. E aí, para concluir esse livro, assim, esse capítulo, esse livro tem muita coisa para falar, mas acho que esse pouquinho já deu para dar uma ideia de poder deixar aqui um pensamento para você com relação à sua vida. Então, você tem agido através disso que eu falei, mais reativamente ou mais proativamente? Então, pensa aí no seu dia a dia, que frases, qual é a linguagem que você mais tem dito, né? Eu tenho que fazer, ou se as pessoas fizessem, se alguma coisa fosse de forma diferente, então se escute, analise que tipo de linguagem você está usando e avalie também como você tem agido com relação aos seus problemas. Então, você tem colocado no outro a responsabilidade ou você tem tomado a responsabilidade para si e feito alguma coisa para fazer acontecer? Então pensa nisso, que eu acho que isso já vai te ajudar bastante a lidar com as situações e lidar mais proativamente, porque quando a gente lida de forma proativa, nós somos os responsáveis por aquilo que a gente tem no nosso dia a dia, não são as circunstâncias. E aí, a partir do momento que a gente se apropria disso, a gente consegue caminhar muito mais. Na verdade, a gente consegue caminhar e a gente vai e faz acontecer. A gente não espera que as outras coisas aconteçam, porque muitas vezes não acontece do jeito que a gente quer. Só a gente sabe o que a gente quer e onde a gente quer chegar. Então depende só de nós ir lá e fazer acontecer. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma e nos vemos no próximo vídeo.